Mais um vídeo aqui no canal. Hoje, quadro Exercite-se. Não teremos aqui tema específico. E esse quadro serve para quê? Para você fazer junto comigo aqui questões de língua portuguesa dentro do concurso público. Mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Prof. Gui Furtado. Hoje o quadro Exercite-se não tem tema específico, então nós vamos resolver as questões que vierem aqui, tá? Então, esse é um excelente momento para você aprender, revisar aqueles conceitos aí que você acaba esquecendo naturalmente com relação à gramática normativa e o que o concurso público ali vai te cobrar, tá? Então, sem mais delongas, já me conhece, né? Eu sou o Prof. Gui Furtado. Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Se você curte esse canal aqui, já deixa o seu joinha aqui, já pode clicar, se inscrever, porque isso é muito importante para o canal, tá? Bom, então vamos testar aqui os nossos conhecimentos acerca da língua portuguesa, da gramática dentro de concurso público. Então vamos para a questão aí número 1. A questão número 1 vai falar o seguinte, da banca CESP, aquela banca tão temida que todo mundo tem medo, e ela vai dizer o seguinte, tá? Muitas civilizações antigas se originaram assim em regiões áridas, onde a produção só era possível com o uso da irrigação. Ela vai fazer a seguinte pergunta, tá? Sem prejuízo da correção gramatical, o CESP adora isso, tá? Correção gramatical e dos sentidos originais, ou seja, quando ele fala correção gramatical é em relação a certo ou errado, tá? E sentido original é que você vai trocar de repente alguma coisa que ele peça e se o sentido vai ser o mesmo. Então você vai trocar X por Y e ele vai perguntar se a ideia continua a mesma, tá? E ele fala assim, né? O vocábulo onde, no segundo período do primeiro parágrafo, ele poderia ser substituído pela expressão uma vez que. Olha que interessante essa questão, tá? Vocábulo onde. Então a gente vem aqui, grifa, tá? E o que acontece, tá? O onde é um pronome relativo e ele faz referência, o onde aqui, a um termo anterior. Essa é a primeira observação que você precisa ter. Tem card passando aqui porque eu já gravei uma super aula para você conseguir identificar e usar o onde e o aonde, tá? Bom, ele é um pronome relativo, né? Faz referência aí a um termo anterior e ele só pode retomar aí o lugar físico. Ou seja, geralmente a gente utiliza o onde para coisas que não são físicas, ou melhor, lugares aí que não são físicos, tá? O onde só deve ser utilizado para lugar físico. E outra observação, a gente pode sim substituir o onde por uma expressão específica. E qual expressão é essa? É essa aqui, Em que a gente pode, sempre que nós observarmos aí o onde, a gente pode pegar esse onde e substituir pela expressão em que, tá? Quando ele fala uma vez que, essa matéria sempre cai em concurso, é com relação aí à conjunção. Uma vez que é uma locução, tá? Conjuntiva. E qual é a ideia que ela traz? Uma ideia de causa. Então observe que, uma vez que, sendo uma locução conjuntiva, trazendo uma ideia de causa, em nada aí se relaciona com o onde ou a sua substituição, que no caso seria o em que. Ou seja, se eu tenho uma locução conjuntiva com uma ideia de causa, nada aí tem a ver com relação a lugar físico. Ou seja, já olhando isso aqui, a gente pode marcar como errada a resposta, tá? Então vamos marcar aqui, de novo, no segundo período do primeiro parágrafo, a gente pode substituir pela expressão uma vez que? Aí, gabarito errado, claro que não, tá? Então, uma questão que envolve pronome relativo e o uso da conjunção, tá? Sobre pronome relativo, tem vídeo aqui no canal, tem card aqui passando para você, tá? Questão aí número 2, olha só. Considerando os aspectos sintáticos, leia as assertivas abaixo. Então, quando ele fala aqui, né, de aspectos sintáticos, já lembra aí de função sintática. Você quer uma ajuda com relação à função sintática também, tem vídeo passando aqui, um cardzinho. A gente também tem aqui no canal um quadro chamado Analise-me. Lá você vai aprender do zero a fazer função sintática corretamente, a fazer a utilização, a montar ali, né, toda a estrutura sintática do zero, tá? Então, se você não viu, passa lá para ver. Então, ele vai falar o seguinte, tá? Vamos ver as assertivas abaixo. Número 1,
Em passamos férias maravilhosas, o sujeito aí é desinicial. Bom, quando ele fala que um sujeito é desinicial, o que ele está pedindo? A gente vai identificar o sujeito através da desinência do verbo, no caso aqui, o mos. Então, quando a gente fala assim, passamos, você consegue perceber através da desinência quem é que passou, quem foi que passou. Para concordar bonitinho, seria o nós, né? Nós passamos. Então a gente coloca aqui, ó, nós passamos. Ou seja, eu consigo identificar o sujeito do verbo passar, nesse caso aqui passamos, por conta da desinência. Então a número 1, o sujeito aí é desinencial. Em 2, alguém comeu meu pudim, o sujeito aí é simples, tá? Bom, olha só, gente, quando ele fala sujeito simples, você só vai ter um núcleo no sujeito, tá? Uma parte importante, uma palavrinha importante, apenas uma. Então vamos observar a frase. Ele fala, alguém comeu aí o meu pudim. Bom, alguém, né, é aquela pessoa, por mais que eu não saiba, aquela pessoa, ela praticou a ação aqui de comer, tá? Então, quantas palavras são importantes dentro do sujeito? Olha só, quem foi que comeu o pudim? A única palavra que eu tenho ali é alguém. Eu só tenho uma palavra. Essa palavra é importante, ela é meu núcleo. Se eu tenho apenas um núcleo, eu tenho então também um sujeito simples. Então a 1 e a 2 estão corretas. Nas cidades do sul, nevava aí no inverno. Ele vai dizer o seguinte, o sujeito é indeterminado? Bom, olha só, gente. Para o sujeito aí ser indeterminado, a gente precisa encontrar o verbo aí na terceira pessoa, tá? Do plural, ou encontrar a partícula ser, né? O ser sendo o índice de indeterminação do sujeito. Bom, quando a gente tem o verbo aqui nevar, o que acontece? A gente tem aquilo que a gente diz que é uma oração sem sujeito. Não há sujeito nessa frase porque o verbo aqui indica um fenômeno da natureza. Então, nessa aqui, não há sujeito, tá? Então, a gente vai escrever, ó, não há sujeito. Ou seja, ele diz que é indeterminado. Então, a gente sabe que a 1 e a 2 estão corretas, mas a 3 aí está errada. Então, a gente pode afirmar que, aí a gente olhando as alternativas, a gente já cai, então, na letra C, onde apenas 1 e 2 estão corretas. Vamos então agora para a próxima questão. Conseguiu acertar as duas anteriores? Bom, vamos para a terceira aqui, tá? Texto aí associado, vamos lá. A acentuação é um recurso de linguagem que tem como principal objetivo marcar graficamente as palavras que apresentam um comportamento fonético, tá? Fora do habitual em um idioma. Você vai assinalar aí a alternativa que vai apresentar a explicação correta para a acentuação das palavras abaixo. Card passando, porque tem vídeo super completo aqui, tá? Sobre acentuação. Então a gente vai olhar as palavras e entender o motivo pelo qual, né, elas são acentuadas e vai falar se está certo ou errado, tá? Letra A, ele fala plástico, tá? Ele está dizendo que plástico aí é uma proparoxítona. E a regra que ele coloca aqui é que todas são acentuadas. Primeiro, a gente precisa separar silabicamente a palavra plástico. Então ficaria plástico. Ou seja, a sílaba tônica, ela tá aqui, ó. Ou seja, ela está na antepenúltima sílaba. Essa aqui é a antepenúltima. Sendo antepenúltima, ela é uma proparoxítona. Ou seja, qual é a regra da proparoxítona? Todas são acentuadas. Opa, já achei alguma coisa aqui, tá? Na letra B, ele fala que você é acentuado aí por ser uma paroxítona terminada em vogal. A gente separa a sílaba primeiro e a gente percebe que você é uma oxítona, só que a regra é o seguinte, é uma oxítona terminada em E. Ou seja, toda oxítona terminada em E vai ser acentuada. Não é porque é terminada em vogal. Essa aqui tá errada, ó. A gente não vai marcar essa. Na letra C ele fala o seguinte, raciocínio. É uma paroxítona que é finalizada aí com hiato. Tem card passando aqui também, onde eu te explico aí o que é ditongo, tritongo e hiato, tá? Então, dá um pulinho lá depois, tá? Então ele fala que raciocínio, o que a gente vai fazer, né? Separar silabicamente. Então fica raciocínio. Acento no vizinho, a dica, ó.
esse final aqui vai ficar juntinho, tá? Bom, raciocínio ali ele vai ser acentuado, não é porque é um hiato ali no final, né? O hiato é a separação de duas vogais. Aqui eu tenho um ditongo, tá? Então vamos escrever aqui que eu tenho um ditongo, porque eu tenho uma vogal junto com uma semivogal. Qual é a regra da paroxítona, né? Quando a gente tem uma paroxítona aí, tá terminado em ditongo, ela é acentuada. Então essa parte aqui também vai estar errada. Letra D, ele vai falar de número, é uma proparoxítona terminada em O. Vamos separar silabicamente, ó. A gente sabe que não é porque ela termina em O, e sim porque toda proparoxítona é acentuada, ó. E aqui, ó, é a antepenúltima sílaba, é a mais forte. É porque ela é proparoxítona, é acentuada, e não porque termina em O. Na letra E, a gente tem, por exemplo, aí a palavra inglês. Inglês, ó, se eu for separar silabicamente, ela é, deixa eu separar aqui bonitinho, ó, ela é uma oxítona, beleza, tá? Só que ele fala aqui que todas são acentuadas. Qual é a regra da oxítona? Oxítonas terminadas em AEO, seguidas ou não de S, são acentuadas juntamente com EM e ANS. Nesse caso, essa regrinha aqui é uma regrinha da proparoxítona, né? Que é o caso aqui da letra A. Então, quando ele pergunta, tá? Assinale a alternativa que apresenta a explicação aqui correta, a gente vai marcar, então, a letra A. Olha só, já temos 3 questões, quantas você acertou? Ó, deixa aqui no comentário, tá? Independente de qualquer coisa, se você está conseguindo entender cada explicação, isso aqui vale, tá? Então vamos para a 4ª questão, olha só. É uma questão aí sobre crase, ela diz o seguinte, tá? Todas as assertivas abaixo empregam um acento aí indicador da crase incorretamente. É sempre importante a gente grifar a palavra, né, para saber o que a questão pede da gente, exceto uma. Então vamos ver aqui com relação ao uso da crase, todas vão estar erradas, menos uma. Então quando ele fala aqui, Pedrinho foi a pé, olha só, gente, a pé é uma palavra o quê? Masculina. O pé é uma palavra masculina. E a gente sabe que a gente não utiliza a crase antes de palavra masculina. Também está com dúvida com relação à crase? Tem vídeo aqui, tem uma playlist sobre crase para você assistir depois, tá? Com exercícios, tá? E letra B, ele fala o seguinte, ó. Chegou às pressas ao hospital. O que acontece aqui, tá? Quando ele fala às pressas, tá? É o modo como ele chegou. E a gente tem uma regrinha, né, que locuções adverbiais femininas aí serão aí acentuadas com o uso do acento grave. A gente vai usar aí a crase de fato. E às pressas é uma locução adverbial feminina, tá? Então a gente aí vai crasear. Então a letra B eu já marcaria como a correta. Na letra C ele fala assim, passou horas a fio. A regra máxima é o seguinte, eu não utilizo crase antes de palavra aí masculina. Se fio é uma palavra masculina, a gente não usa crase, porque a crase aí nada mais é do que a presença da preposição a com o artigo a pedido, obviamente, por um substantivo feminino, tá? Mais especificamente nesse caso, para você entender melhor. Então, se eu tenho fio, ele não usa aí um artigo feminino, então a gente também não deve usar a crase. Letra D, ele fala, comecei a correr. Olha só, a gente não deve utilizar a crase aí também antes de quê, gente? Aí fica fácil. Antes de verbo, tá? Isso aí é um dos momentos onde você não deve utilizar a crase, tá? A gente não usa a crase aí, por exemplo, antes de palavra masculina, que você aprendeu, e também não utiliza antes de verbo, tá? Até porque quando você utiliza um verbo, você não precisa aí de um artigo feminino. Letra E, ele fala o seguinte, estou esperando você desde as 6 horas. Muito cuidado com essa questão, porque quando a gente tem indicação de hora, beleza, a gente vai usar a crase. Isso aí tá tranquilo, tá? Mas o que acontece? A crase é uma preposição, né? Tem dentro dela ali uma preposição. Eu não posso utilizar uma preposição aí depois da outra. Então o que acontece? Desde, tá? É uma preposição. Então eu vou colocar aqui, é uma preposição. Se é uma preposição, eu só devo escolher uma. No caso, eu vou escolher o desde. Então, eu não poderia ter a crase aqui, né? Nesse azinho aqui, nesse as, porque é que eu teria uma outra preposição, tá? Se eu vou ter uma outra preposição, fica esquisito uma do lado da outra. Então, na letra E também eu não usaria por conta da preposição desde. Ou seja, resposta correta aqui vai ser a letra B, porque eu utilizo a crase aí em expressões, né, em locuções adverbiais femininas, tá?
Esse foi mais um quadro aqui do Exercícios, tá? Tem playlist passando aqui para você ver outros quadros de exercícios para você melhorar ainda mais o seu rendimento em língua portuguesa. Eu já vou te esperar aqui no próximo vídeo, ó. Deixe seu like, tá? Deixe seu curtir, tá? Inscreva-se no canal, porque isso é muito importante, tá bom? Ó, te espero então no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.